Bom dia, irmãos. Que Deus vos abençoe neste dia, nesta manhã tão bonita de quarta-feira. Deus nos concede o privilégio de podermos parar um pouquinho e meditarmos na sua palavra. E estamos grandemente agradecidos a Deus por Deus nos abençoar esta semana através dos nossos irmãos, e isso tem nos ajudado cada dia, temos parado, temos meditado na palavra de Deus e Deus tem nos abençoado. Então damos louvor e agradecemos a Deus pela vida de cada irmão. E eu estou aqui, irmãos, e quero falar sobre, nesta manhã, meditar com vocês. E estou aqui com a mensagem Como a Águia Agita o Seu Ninho. E o irmão Branham relata, conta de um relato que ele viu na natureza. E nós podemos observar, irmãos, que a Bíblia, a natureza é uma Bíblia. E Deus, Ele está na natureza e ela mostra ali como Deus trabalha com seus filhos. E a Bíblia, ela compara, as águias com os filhos de Deus. A Bíblia chega a dizer que Deus é o grande Jeová águia, e nós somos comparados a águiazinhas. E a natureza ela mostra algo, irmãos, e nos ensina. Se você observar Salomão, a sua Bíblia também foi a natureza. Ele olhou as formigas, ele aprendeu com o sol, e nós nesta manhã queremos aprender aqui com a vida deste pássaro tão bonito que é a águia. E nós estamos na era da unção da águia, e é isso que está sobre nós, é a unção da águia, irmãos. E nós temos que parar aqui e ver e você observar hoje, parece que os espinhos estão nos tocando, e nós podemos aprender com as águias, seus filhotes, e quando as águias nascem, elas não têm nem pena, elas só têm aquele bico, mas elas não têm penas, elas nem parecem águias. Mas com o decorrer do tempo, dia a dia, a águia mãe vai ali e alimenta elas diariamente, e elas vão crescendo, elas vão criando corpo, elas vão criando penas, e a gente pode observar, irmãos, que é assim conosco. E quando a gente começa essa trajetória de fé, a gente não tem estrutura, mas nós vamos, como o apóstolo Paulo fala em suas cartas, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E o Espírito Santo vai nos alimentando diariamente, e nós vamos criando corpo, vamos criando aquelas penas, irmãos? E espiritualmente falando, nós vamos criando corpo ali, vamos crescendo espiritualmente, amadurecendo espiritualmente. Mas
se você observar na natureza, chegará o dia que a mãe águia vai ver seus filhotes já grandes, já com uma estrutura boa, já com suas asas prontas, e ela começa a tirar ali, o irmão Brana relata nessa mensagem, ela começa a tirar ali o conforto do ninho, e os espinhos, aquela parte mais baixa ali, começa a atingir as águias, mas você pode observar que em tudo isso tem um propósito de Deus, um propósito daquela águia, que o propósito não é machucar o seu filhote. E, irmão, o propósito de Deus, quando Deus começa, os espinhos começam a nos atingir, lutas, batalhas, e às vezes a gente pensa, mas por que de tudo isso? E às vezes nós chegamos até a pensar, por que Deus permite certas coisas acontecer comigo? Mas nós temos que parar, irmãos, e ver que a intenção daquela águia mãe não é machucar, mas fazer a águiazinha voar. E o desejo de Deus para nós não é nos machucar, mas nos fortalecer, para que nós possamos criar asas, voar e viver aquilo que fomos criados, que é estar nas alturas. Aqui no parágrafo 44, o irmão Brana diz assim: mas sobre esta águia eu a observei por alguns minutos, e depois de algum tempo ela se cansou de escutar ali aquela tagarelice. Então ela simplesmente deu um enorme pulo e bateu as suas asas umas 3 vezes, assim, e já estava bem longe daquelas árvores. Então eu pensei, que coisa poderosa. O vento quase me jogou para trás quando ela levantou o voo ali. A força daquele vento se aproximando. O tradutor diz, o irmão Brana demonstra. Assim ela já estava lá naquelas árvores, e eu pensei, ela poderia voar longas distâncias. Mas sabe de uma coisa? Ela não bateu mais as suas asas, não. Ela simplesmente sabia como movimentá-las. E todas as vezes que o vento chegava, ela subia um pouquinho. Ela as ajustava novamente. Quando os ventos subiam naquele cânion, ela subia um pouquinho. Não, sem bater mais nenhuma vez. Ela simplesmente foi embora. Eu fiquei parado ali, eu comecei a chorar. Eu pensei, Senhor, eu vou ficar fascinado novamente, tão certo como existe o mundo. E eu olhei e lá estava ela indo. Eu a observei até que ela se tornara um pequeno pontinho preto, distante no ar. Eu pensei, é isto, Senhor? Não é se unir a isto, ou se unir àquilo, e oscilando, batendo aqui, oscilando ali de um lado para o outro. É saber como ajustar as asas. Aleluia, que maravilhoso isso, irmãos. É saber como ajustar as asas no poder da fé e voar embora. Aleluia, irmãos. O irmão Brana, mais à frente, o irmão Brana diz que quando o vento é o Espírito Santo, e quando o Espírito Santo bate em nós, como aquela águia, quando o vento batia, ela ajustava abria suas asas, e ela ia subindo. O vento batia, ela ia subindo mais um pouco. E assim é conosco, irmãos. Então eu creio que o Espírito Santo está nos motivando a voarmos mais alto, a sairmos do conforto, da acomodação, e nós subir mais alto, crescer na fé,
crescer na estatura do varão perfeito, é não ficar apenas na fé, mas ir subindo. E quando a palavra vem, nós vamos recebendo. Louvado seja Deus por isso, irmãos, por nós estarmos ouvir a palavra de Deus cada dia mais e crescendo, e subindo, e até onde nós chegar aonde nós fomos feitos para estar, que é nas alturas. Que Deus possa, irmãos, nos abençoar, te abençoar, e que nós possamos cada dia mais ir ouvindo a palavra, crescendo, ficando mais robusto espiritualmente, e que nós possamos orar um pelos outros e para nós chegarmos aonde nós desejamos, que é o amor perfeito de Cristo. Que Deus te abençoe neste dia, que Deus nesta noite, aonde você estiver, que nós possamos ir à casa de Deus, ouvir a palavra de Deus e possamos sairmos dali mais robusto e subir um pouquinho mais na fé. Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus.